da charanga, ela vem diretamente da influência que eu tenho da charanga do Atlético. Duas coisas que me chamavam muito a atenção assim, na charanga, né? Primeiro que os caras estavam ali com sol, com chuva, com o estádio lotado, com o estádio vazio. A outra coisa que me chamava a atenção, óbvio, é porque quando você vai pra academia, como eu fui, né, existe uma coisa assim, quase uma beatificação da harmonia. E a charanga era só a melodia e a batucada. E como era muito autossuficiente o som, assim, né, faltando essas informações, assim, como que dava certo, né. E as charangas, né, a charanga do Atlético, que é a charanga do Júlio, a outra charanga famosa, que é a charanga do Flamengo, que é a charanga do Jaime. Então era mais do que natural que fosse a charanga do França. E eu senti em algum momento que estava faltando alguma coisa, assim. E a espetacular charanga do França é o incrível exército de Brancaleone. É um negócio que tem tudo para dar errado. Porque os caras são meio uma charanguinha, assim, né? Eles vão andando meio enfileiradinho, assim, sempre, né? E tem hora que dá certo, e tem hora que dá errado. Então, daí que veio o espetacular charanga do França, veio essa composição. Desde o primeiro ano, cada ano foi muito diferente um do outro, né? 2015 foi o primeiro bloco, foi na loucura total, assim, foi um post de Facebook, não era um bloco, era um post de Facebook na rua. As pessoas que responderam ali falaram que iam, era isso. A gente fez uma temporada no Rio Verde. Fizemos 4 quartas-feiras. Juntando o público das 4 quartas-feiras, deu mais ou menos umas 300 pessoas. Então, na hora de fazer o bloco, eu imaginei que ia ter umas 300 pessoas. No primeiro ano tinha 2.000. É difícil ter ter um parâmetro, assim, ter um ponto de referência para comparar, assim, desse primeiro ano, esperando 300 e vieram 2.000, no segundo ano esperando umas 2, 3.000 e vieram 8, aí no terceiro ano esperando 10, veio 20, aí passamos para amanhã, aí foi totalmente diferente. Então esse foi o segundo ano que o bloco saiu de manhã. Então a referência que vale, que é a do ano passado, né, quando a gente começou a tocar às 9 da manhã, não tinha ninguém na rua. Então esse ano a gente começou a tocar às 9, já estava lotado a rua e tal. Eu acho que deu mais do que o dobro de gente do ano passado. Esse ano, assim, o que eu gostei muito, assim, o que eu achei muito especial, meio que pra mim consolidou de vez a coisa da oficina, né? Originalmente, eu tinha uma outra ideia de como ela seria. Eu achei que ela ia ser uma coisa mais aprofundada, falar um pouco mais de teoria musical. E aí também, quando eu fizer uma convocação da primeira e tal, não sei o que, eu tinha umas 30, 32 pessoas. Eram pessoas com históricos muito distintos, nenhum era músico profissional, mas todos tinham essa coisa assim, de um amor pela música e tal, e de querer ter essa vivência, né? Eu acho que mais do que aprender, acho que o pessoal quer ter essa vivência, sabe? Experiência de montar um grupo e tocar e realizar a festa, né? E aí logo também me caiu essa ficha, né? Que era o grande problema que eu tinha quando eu era um estudante de saxofone, que era não tocar. Eu não tocava com ninguém. Eu tocava em casa, eu colocava o CD, dava play e ficava tocando junto, isso era o que eu tocava. Então eu falei assim, bom, beleza, então eu entendi que a oficina, ela é uma grande prática de conjunto. Eu vou colocar as pessoas pra tocar junto. E o lado da gente ir pros extremos da cidade, eu acho que é muito positivo, inclusive pra gente. Porque, por exemplo, esse ano que a gente foi pra Parelheiros, a maioria das pessoas que estavam indo pra lá nunca tinham ido pra lá. Então, só de você proporcionar isso para as pessoas que estão fazendo parte também já é um choque, sabe? Você gastar quase 3 horas de viagem e você ir vendo São Paulo e você vendo da janela do ônibus São Paulo se transformando, né? Os prédios ficando menores, as casas, e aí de repente tem mato, e aí de repente tem uma favelinha, e aí de repente tem um lugar que é um centrinho, que parece uma cidadezinha do interior e tal. Eu não acho, eu que frequentei durante muitos anos as periferias da Zona Leste e da Zona Sul de São Paulo, eu
presenciei, eu vi de perto, eu sei que não faltam iniciativas culturais para essas pessoas lá. As pessoas não precisam de cultura, elas não precisam de absolutamente nada nesse sentido. Elas produzem, elas são muito autossuficientes, artisticamente falando. Então tem uma coisa de tipo, eu não quero, sabe? É estranho isso, assim, você dizer que, olha, venha você pra cá, né? Às vezes eu tenho um pouco de receio disso parecer, de certa forma, uma certa cooptação. E, por outro lado, eu acho legal ir e conectar com as pessoas desses lugares, né? Através de movimentos sociais, através de iniciativas de ponto de cultura, no sentido de estabelecer uma conexão, né? O que eu acho legal é isso, né? A gente conectar com essas pessoas, né? Tentar estreitar laços, criar um vínculo de uma hora o cara de lá fala, mano, preciso tocar por aí. E aí trazer essas pessoas pra cá também. É mais no sentido de declarar para essas pessoas que elas são bem-vindas e elas serão acolhidas. Porque, por exemplo, no primeiro ano da charanga, e colaram os meus amigos, né, a galera que eu conhecia para tocar, 90% dos músicos eram homens. Então, é natural que uma menina que chegou ali na hora com o instrumento, ela bate o olho e falou assim, será que eu vou entrar no meio aí dessa macharia toda? Deixa quieto. Então, antes de você dizer, olha, a gente vai assegurar a presença das mulheres e tal, é uma forma de dizer, venham que esse espaço é de vocês. Sim, então eu acho que muitos objetivos atingidos com sucesso.